Fala galera, beleza? Esse é o último vídeo onde a gente vai finalizar a parte do balanceamento de carga no servidor WordPress. Então até agora a gente estava trabalhando com o nosso WordPress 1, que era um único servidor. Aí o que eu fiz agora? Eu fiz eu selecionei ele, fui em Actions e criei uma nova imagem aqui, Create Image. Depois que eu criei essa imagem de backup, eu fui lá e lancei um outro servidor através dessa imagem. Então eu restaurei um servidor, fiz um clone desse servidor, mas eu fiz como WordPress 2, que é o mesmo servidor, porém o nome dele está diferente, ele tem um IP diferente. Então um é o IP final 9 e o outro é o IP final 33. Se eu tentar abrir pelos dois, ó, então esse daqui é o site. Se eu abrir pelo final 33, está funcionando normalmente. Se eu abrir pelo final, qual que é o outro? 9. Então 9. Olha só, ele também funciona da mesma forma. Os dois eles estão funcionando iguaizinhos. Então eu já tenho um clone de um para o outro. Então tá bom. Mas o que acontece? Nós temos dois IPs diferentes. E a ideia não é ter dois IPs diferentes. A ideia é a gente ter um balanceador de carga para o balanceador de carga ter um único IP e ele ficar jogando para os outros dois. Então o usuário final ele não vai conectar aqui e nem aqui. Ele, na verdade, vai conectar por onde? Então ele vai vir aqui no nosso Load Balancer, algo que eu já adiantei nessa aula. E eu vim aqui, criei já um Load Balancer. E eu falei, ó, Load Balancer, vai lá e joga um pouquinho para esse servidor e um pouquinho para esse outro servidor. Já falei bastante desses assuntos em outros vídeos aqui no canal. Então tá bom. Olha só, agora ele está conectando em um e depois no outro. Então ele fica conectando. Esse Load Balancer, que é esse link, ele vai jogar um para o outro. Porém os dois, galera, os dois são iguais. E o que é interessante aqui é o seguinte, se eu vier em um deles, então vou abrir um deles. Deixa eu abrir esse daqui, vou escrever wp-admin, ó, wp-admin. Eu vou gerar um post nele. Então post, vou criar um novo. Opa, um post não. Eu vou criar uma nova página, vai ser a página 3, que é um post 3. Então vamos lá. Post 3. Eu vou adicionar uma outra imagem aqui. Vou publicar. Ótimo. Está publicado. Então, se eu vier nesse final 33, que é um dos servidores, olha só, ele tem o post 1, está funcionando, o 2 e o 3. Agora, se eu vier nesse daqui, que é o final 9, e atualizar ele, olha só, o 3 também. Então, como isso daí funcionou, né, pessoal? Por que isso daí funcionou? Bom, isso funciona porque o banco de dados está externo e o S3 também está externo. Aí, quando eu vier aqui pelo nosso Load Balancer, ele vai funcionar normalmente, acessando um e o outro, e eu vou ter aí uma alta disponibilidade. Se um servidor cair, o outro vai ficar disponível. Mas, galera, tem só um único, enorme, grande ponto. Na minha situação, vai ficar faltando algo que eu não posso executar por eu não ter um domínio. Mas você provavelmente vai ter um site. Esse site, galera, a única coisa que vai faltando é que nesse site, o que acontece? Quando você vier aqui em configurações, tá vendo? Ó, em configurações do WordPress, ele tem um IP. Esse daqui não é para ser esse IP. Esse daqui é onde você vai colocar o seu site. Então você tem que colocar isso daí para o seu balanceador de carga realmente funcionar. E você tem que colocar isso aí nos dois servidores. Então tanto em um deles, como também na cópia desse outro servidor, eles precisam ter aí o endereço correto. Eles não podem ficar com o IP igual está aqui. Caso contrário, você vai ter algum problema. Porque eles vão ficar jogando sempre para ele mesmo. E a ideia é ele jogar pro Load Balancer. Então você vai ter sempre... Então deixa eu abrir um Paint para mostrar como que vai ficar. Então a ideia é você ter um usuário. Esse usuário ele vai conectar um www, que vai ser o seu site. E esse seu site ele vai pegar um Elastic Load Balancer. Deste Elastic Load Balancer ele vai jogar para o seu WordPress 1, ou se não ele vai jogar para o seu WordPress 2. Que são os dois servidores. E eles vão ter a configuração. Na configuração atual, o que acontece? Ele está jogando para ele mesmo. Sempre, porque o URL está errado. Então o URL, na verdade, tem que ser quem? Tem que ser o próprio site. Porque quando você clicar aqui em post 1, post 2, post 3, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, ó, vou pegar até outra cor.
Então, quando ele, ao invés de ele ir para ele mesmo, ele vai vir aqui para o www e vai fazer o mesmo fluxo. Isso quer dizer que, se esse servidor caiu por algum motivo, então não está funcionando esse servidor, o load balancer ele vai começar a jogar obrigatoriamente para esse caminho. Então vai estar disponível. E esse servidor é a mesma coisa, ele vai jogar para o www. Então tem que estar funcionando isso aí. Na minha situação, essa configuração que eu fiz, eu não tenho o domínio, não tenho o www, então eu não consigo. Mas eu tenho o load balancer e nós temos os servidores e a gente viu que ele funciona normalmente. Tá bom, galera? Então isso daí, assim eu finalizo a sequência desses shots de WordPress, onde você viu como é possível você ter um WordPress totalmente com HA, né, totalmente disponível, com dois data centers diferentes, então tá um em uma zona A, um outro na zona B, você tem dois servidores, um banco de dados externo e as imagens no S3 Bucket que tem 11 nobres de durabilidade, né, 99,9999, um monte de 9. Mas é isso aí, galera, qualquer coisa posta aí nos comentários, se você curtiu não deixa de seguir o canal, não deixa de dar um like no vídeo e também me segue no Instagram que eu tô sempre postando coisas novas lá, tá bom, galera? Então é isso daí, até o próximo vídeo, vamos lá!